Salve, meus queridos, tudo em paz? Você está acompanhando a série Provérbios para a Vida. Aqui nós estudamos um capítulo do livro de Provérbios por dia na busca dos princípios que fundamentam uma vida verdadeiramente abundante, centrada no propósito de Deus e que sobra dinheiro no final do mês ao invés de sobrar mês no fim do dinheiro, com sabedoria para lidar com as finanças. Eu sou Cadu Bacelar, planejador financeiro CFP, e você está na minha casa para a leitura de Provérbios, capítulo 23. Quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você e encoste a faca à sua própria garganta se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que ele lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele diz, coma e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. Não vale a pena conversar com um tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra vocês para defendê-los. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara e assim a livrará da sepultura. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu caminho pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Ouça o seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que o deu à luz. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Pois a prostituta é uma cova profunda, e a mulher pervertida é um poço estreito. Como o assaltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens os infiéis. De quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro, e dirá, espancaram-me, mas eu nada senti, bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Esse texto ele é continuidade daquilo que a gente começou a ler ontem. E já nos versículos de 1 a 3 tem alguns ensinamentos importantes. O primeiro deles é que quando você estiver com alguém que tem uma posição de autoridade maior do que a sua, você precisa conter os seus próprios impulsos, tá? E não só isso, você precisa buscar sabedoria e discernimento para ver o que está por trás das aparências, para discernir a intenção por trás das palavras ou das atitudes. Essa questão do discernimento por trás das aparências, a gente também encontra no texto que está nos versículos de 6 a 8, mas eu vou comentar quando eu chegar lá. Outra coisa que me chama a atenção nesses primeiros 3 versículos é que no versículo 2 ele usa uma hipérbole, ele exagera dizendo, encoste a faca à própria garganta se estiver com grande apetite.
Então, obviamente, isso é uma hipérbole, é um exagero que o autor faz para dar ênfase na importância de você controlar os seus próprios impulsos. E para que esse controle aconteça, é preciso existir disciplina. A disciplina e se manter atento ao que está acontecendo ao seu redor. Lá no final do capítulo, eu também vou comentar quando chegar lá, ele fala sobre a questão das bebidas, né? De beber em excesso, você perde a noção do que está acontecendo ao seu redor. Então, obviamente, cabe dizer que nesse contexto de você estar com alguém em posição de autoridade, você deve ser comedido com qualquer coisa que possa tirar a sua capacidade de percepção e de discernimento das aparências e das intenções, certo? E um texto que me lembrou quando eu li esses primeiros 3 versículos, né? Sobretudo o versículo 3 que disse: não deseje as iguarias que ele oferece, pois podem ser enganosas. Foi lá no livro de Daniel, quando ele e outros, né, Mesaque, Sadraque e Abednego, abriram mão de comer as iguarias da Babilônia na época que eles eram cativos, e que Deus os fez ser mais saudáveis e ter uma capacidade de aprendizado e discernimento maiores, né? O que eu aprendo disso é que a nossa saúde, a nossa vida, a nossa capacidade de aprender, os nossos resultados, eles são frutos da bênção de Deus. Então, por colocar em prática esses princípios, nós vamos também receber a bênção do entendimento, do discernimento, a sabedoria que é conseguidas com o temor do Senhor. Seguindo para os versículos 4 e 5, olha que interessante, me chamou bastante atenção. Não esgote as suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. Já o versículo 4 me ensina que eu preciso ter equilíbrio. O que me chama a atenção é que ele não diz que para nós não tentarmos ficar rico, não é isso que o texto diz. O texto diz: não esgote as suas forças tentando ficar rico. Tem uma diferença aqui. O problema não é ter dinheiro ou não ter dinheiro, mas é a motivação que está por trás daquilo que você faz. E eu começo dizendo para você com todas as letras que o objetivo do trabalho não é ganhar mais dinheiro. Talvez para aqueles que têm uma vida média, uma vida comum, onde eu tenho aqui vários desejos e necessidades, e para atender esses desejos e necessidades eu preciso ocupar o meu tempo e ganhar dinheiro para pagar boleto, né? Talvez para essa pessoa, sim, ela esteja o tempo todo procurando formas de ganhar dinheiro. O que eu preciso fazer para ganhar mais dinheiro, para ter uma vida mais tranquila, né? É um discurso bem comum. E quando eu olho para a Bíblia, o que eu vejo é Deus nos movendo para trabalhar por um propósito. E a consequência natural de sermos diligentes nisso, diligentes nesse trabalho, é nós recebermos a provisão, recebermos dinheiro e acabarmos ficando ricos. Não necessariamente todas as pessoas que trabalham vão ser ricas, porque existe uma questão de propósito, de direção de Deus. Mas eu digo para você que todas as pessoas que trabalham de forma diligente se tornam abundantes. E eu gosto da palavra abundante porque ela tira a perspectiva de um número mágico. R$1 milhão é igual a ser rico. Não é bem assim que funciona. Talvez para alguém que tenha bilhões, 1 milhão seja troco. Talvez para alguém que tenha centavos, R$1.000 seja uma fortuna. Eu quero te dizer que esse conceito de riqueza aqui, ele é um conceito individual, pessoal. Cada pessoa, cada família acaba tendo uma percepção do que significa ser rico ou não. Então eu não quero trabalhar na riqueza com essa perspectiva de um número fechado. Eu quero trabalhar na perspectiva de uma vida abundante, onde essa pessoa que trabalha em função de um propósito, ou seja, ele ama o que faz, se torna expert, diligente no que faz, é útil para o mundo, porque o propósito sempre é em relação ao outro. O meu propósito é de servir ao outro, de transformar a vida do outro de alguma forma. E 4, eu sou recompensado por resolver esses problemas que o meu próximo tem, por ser bênção na vida dele, por servi-lo. Então, quem vive dessa maneira acaba tendo uma vida realmente abundante, realmente próspera, centrada no propósito que foi dado por Deus. Então, fuja do loop do desejo. O loop do desejo ele é interessante. Eu gosto do texto desse versículo 5. Ele fala: as riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Não é necessariamente que você
perde aquilo, né? Vamos dar um exemplo. Eu tenho aqui esse celular. Cara, quando eu comprei esse celular na época, tem uns 3 anos que eu comprei esse telefone, 3, 4 anos, quando eu comprei esse celular, é o iPhone X. Na época era o lançamento, né? Cara, eu fiquei super animado e tal. Que legal, não sei o que, muito rápido, a tela grande e tal, maravilhoso, não sei o que. Olha as possibilidades, o tanto de coisa que eu posso fazer com ele e tudo mais. Mas com o passar do tempo, ele começou a se tornar uma coisa comum. É igual como aquela guitarra que tá ali, aquele amp que tá ali, né? Aquela guitarra eu fiquei muito feliz na época que eu consegui comprar e montar, fazer as adaptações que eu queria, né? Aquele amplificador, os dois que tem ali são amplificadores muito bons, que para mim também foram uma conquista muito grande, né? Eu lembro que esse pretinho ali em cima, ele é de uma marca chamada Mesa Bug. Eu fui buscar ele numa outra cidade. Eu comprei numa loja e aí fui lá na loja para receber o amp e trazer, né, junto com outras coisas e tudo mais. Então assim, aquela coisa naquele primeiro momento é fascinante, porque é tudo muito novo. Mas à medida que você vai usando com o passar do tempo, continua sendo muito bom, mas já não traz o mesmo fascínio de antes, porque começa a entrar na nossa normalidade, se torna algo normal para o nosso dia a dia. É aí que é a raiz do loop do desejo, de pessoas que desejam muito alguma coisa, fazem um esforço muito grande, compram, com o passar do tempo, essa coisa comprada se torna comum, trivial, porque faz parte da sua rotina, e aí você amplia para desejar algo maior. Se você não tiver os devidos cuidados, isso vai te consumir, né? Porque você vai estar o tempo todo preso no loop do desejo, precisando de mais e mais e mais dinheiro. E aí é uma porta aberta para começar a se endividar, para procurar fazer qualquer coisa por dinheiro, começar a viver pelas propostas e não pelo propósito. Então não é que o texto fala que as riquezas desaparecem, que eu vou perder o celular, ou perder a guitarra, ou perder o amplificador. É que aos meus olhos já não vai ter o mesmo valor que tinha logo quando eu conquistei. Então tenha cuidado, tenha zelo, para que você não se torne escravo do dinheiro, escravo do loop do desejo. Os versículos 6 a 8 eles são bem interessantes também. Ele começa dizendo: não aceite a refeição de um hóspede invejoso, nem as iguarias que ele oferece, porque ele só pensa nos gastos. Ele diz: coma, beba, mas não fala com sinceridade. E vale a gente contextualizar para entender melhor. Lá nos tempos antigos, as viagens eram longas e você não tinha meio de transporte rápido. Então, os viajantes, eles paravam de cidade em cidade e procuravam ali locais para ficarem hospedados. E criou-se, pelo contexto da lei, né, e pelo contexto social, meio que a obrigatoriedade de que sempre que chegasse um visitante, um andarilho, um viajante, ele fosse hospedado. Era quase que uma honra poder hospedar essas pessoas. Então existia uma questão de aparências. Para que essa família mantesse as aparências de piedade, de serem bondosos e de serem prósperos, eles queriam trazer esses viajantes para perto e oferecer iguarias e tudo mais, como forma de aparentar também para a sociedade. Então aqui a gente vê alguém que está mais preocupado com as aparências do que necessariamente com o serviço, com o objetivo daquilo, né, que é o cuidado dessas pessoas que estavam passando de viagem, tá? Isso me chamou bem a atenção e me relembrou versículos na Bíblia que ressaltam que dar é mais importante do que receber, né? É melhor dar do que receber. Se é melhor dar do que receber e alguém não quer dar, então não faz sentido receber. Então tenha zelo. E aqui, mais uma vez, a gente volta para a questão do discernimento, né? Tenha discernimento para ver o que está por trás das aparências. Uma outra coisa que eu queria ressaltar é que quando ele diz só pensa nos gastos, né, essa frase ela é muito importante porque ela mostra que essa pessoa é realmente escrava do dinheiro. Ela está valorizando mais o dinheiro do que, inclusive, outros ativos. Lembra que ontem nós comentamos sobre a estima, né? Ser benquisto pelas pessoas ao seu redor. Isso aqui é um exemplo. Esse camarada ele está mais preocupado com o patrimônio do que em ser benquisto, com a estima, com o serviço, com o próximo. Ele acabou se tornando escravo do dinheiro. Seguindo no versículo 9, o ensino principal que eu tiro é:
Não tente ajudar quem não quer ser ajudado. Não adianta gastar energia e tempo com o tolo. Enquanto ele não perceber a necessidade de mudança, eu e você não conseguimos mudar uma outra pessoa. Qual é o nosso papel nesse contexto? Ser um agente para sensibilizar essa pessoa, para que ela tenha percepção dos resultados que vem colhendo e das consequências desses resultados e da necessidade de mudar a plantação. Uma vez que alguém toma a responsabilidade para si da sua própria vida e diz: esses resultados são culpa minha, sejam bons ou sejam ruins, a responsabilidade é minha. Aí abre-se a porta da mudança. Aí sim, eu posso, como alguém sábio, disciplinar aquela pessoa e investir tempo nela para que ela amadureça e cresça. Aí ela começa a ser um terreno fértil para receber a semente da sabedoria. Mas enquanto ela não tiver essa percepção, não perca tempo. Você vai, inclusive, como a gente viu em capítulos anteriores, atrair sobre si dor de cabeça. E talvez a melhor forma que a gente tenha para sensibilizar pessoas desse tipo seja o constrangimento. Constrangimento gera mudança. Então, perceba na sua vida, quantas vezes você se sentiu constrangido por algum resultado ruim, né? Vamos imaginar que você é gestor, você tem uma pessoa que não está performando como você gostaria, ou alguém da sua família, um filho seu, não está tendo os resultados que você gostaria para a vida dele, e você vai constrangê-lo. Isso é diferente de envergonhá-lo diante das outras pessoas, tá? Fica atento com isso. O constrangimento, ele é direto. Ele pode ser, por exemplo, na conversa de um pai com um filho, onde há sinceridade, onde o pai chega: meu filho, você já parou para ver os resultados que você tem tido? Você já parou para pensar, olha aqui, esse seu comportamento tem te conduzido para isso. Ou na sua equipe, você chegar para um funcionário que não performa e fala: cara, olha só, por conta dessas escolhas, dessas atitudes, os resultados que você tem gerado têm sido assim, assado. Você percebe que esses resultados eles são inferiores? Existe alguma coisa que te impede? E aí você começa a tirar os impedimentos e começa a sondar e procurar o discernimento. Se você está lidando com um tolo, com alguém que deseja amadurecer e crescer, ou não. Os versículos 10 e 11 ressaltam novamente a importância de não ter ganhos indevidos sobre aqueles que são mais vulneráveis. Ele começa dizendo: não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos. Então essa vulnerabilidade está exemplificada aqui com aquele que é órfão. E vantagens indevidas, ganhos indevidos, está exemplificado por não se apropriar de terras que não pertencem a você, né? É roubo de terras aqui. E a consequência disso é que aquele que defende o direito deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Em capítulos anteriores, nós já vimos que o advogado desse mais vulnerável é o próprio Deus. Eu não gostaria de estar lutando contra o próprio Deus. Espero que você também não. Os versículos 12 a 16 trazem a temática do ensino dos filhos. Eu acho interessante como ele começa o 12. Ele fala: dedique a disciplina ao seu coração. A primeira coisa que ele fala aqui é: você busque a sua própria disciplina, o seu próprio entendimento, a sua própria sabedoria. Aí no 13, não evite disciplinar a criança. A leitura que eu tenho disso é de que nós precisamos ser um exemplo. Antes de falar o que a criança, os nossos filhos devem fazer, nós precisamos mostrar com a prática, com a nossa vivência, aquilo que elas devem fazer. Dessa forma existe integridade. A criança vai enxergar aquilo que ela ouve. E aí as coisas vão ter coerência, tá? Ele segue dizendo no versículo 14, castigue-a você mesmo. Então, não transfira a responsabilidade para outro da educação dos seus filhos. Inclusive entre cônjuges. Porque por vezes eu vejo pais transferindo a responsabilidade para a mãe ou a mãe transferindo a responsabilidade para o pai. Cada um tem o seu papel, cada um é importante na formação da identidade da criança, no aprendizado, naquele DNA, no legado que é deixado dentro das próximas gerações. Então, assuma a sua responsabilidade, assuma o seu papel, tá? Essa questão do exemplo que eu falei agora há pouco, ela é ressaltada no versículo 26, que diz o seguinte:
Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Mantenha os seus olhos em meus caminhos olha para mim, vê como eu estou fazendo e aí você coloca isso dentro do seu coração. E a gente acaba tendo essa coerência entre aquilo que a criança está ouvindo, que o filho está ouvindo e aquilo que o filho está vendo, tá? Tem um vídeo uma vez que eu achei super interessante que mostra os filhos repetindo os padrões dos pais. É impressionante, impressionante o quanto que o exemplo arrasta e tem impacto na formação da identidade dos filhos, tá? Uma coisa que me chamou a atenção no texto como um todo, não só nesse capítulo, mas nos capítulos de Provérbios, é a repetição recorrente da palavra meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, em vários versículos. Aqui mesmo a gente tem o versículo 19, a gente tem aqui o versículo 22, ouça o seu pai que o gerou e tudo mais. Então é bem recorrente essa expressão, ressaltando cada vez mais a importância, o papel dos pais na formação dos filhos, tá? E a consequência natural desse ensino tá lá nos versículos 24 e 25, que vão dizer o seguinte, 24. O pai do justo exultará de júbilo, quem tem filho sábio nele se alegra. Bom será que se alegrem o seu pai e a sua mãe. E aqui não é que o filho vai viver em função da alegria do pai, mas é que o pai se alegra com os resultados que o filho gera. Então, um filho sábio vai fazer plantações sábias e vai colher frutos adequados dessa sabedoria, né? Frutos bons, prosperidade, abundância. E o pai, olhando para os frutos que são gerados pelo filho, acaba se alegrando junto. Então, a alegria da família, crescimento da família. Os versículos 17 e 18 fazem um contraponto entre a inveja e o temor ao Senhor. Ele começa dizendo, não inveje os pecadores. E isso, por si só, a inveja por si só, já é um sentimento muito negativo, né? Aquele desejo ardente ao ponto de assumir esse desejo por algo é tão grande que assume uma posição no meu coração que não deveria ter. E aqui não é só essa inveja, mas a inveja aos pecadores, né? E esse termo, os pecadores, remete de que essas riquezas que estão sendo alvo da inveja foram construídas de forma ilícita, de forma desonesta. E aí faz total sentido o contraponto com o temor ao Senhor. Ele diz, melhor será que tema sempre o Senhor. Lembra que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Tendo sabedoria, eu tenho escolhas corretas, faço plantações corretas e colho no futuro frutos corretos. E aí as benéfices, né, dadas pelo versículo 18 se tornam realidade. Sendo assim, certamente haverá um bom futuro para você. Essa colheita do futuro das escolhas que eu fiz no presente vão ser positivas. E a sua esperança não falhará, porque a minha esperança não está naquilo que eu tenho, ou naquilo que eu posso conquistar, mas no próprio Deus, que tem um propósito e uma direção para a minha vida. E a gente já aprendeu que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ele é de fato quem conduz a nossa história. Se a minha esperança e se os meus olhos estão nele, certamente eu caminho na direção de uma vida abundante. Os versículos 19 a 21 vão mostrar dois pontos principais. Ele começa no 19 falando, ouça meu filho e seja sábio. Então, ouvir é um pré-requisito da sabedoria. E essa sabedoria é um pré-requisito para guiar o seu coração pelo bom caminho. Mas o que pode me tirar desse bom caminho? A primeira coisa está no versículo 20. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão e a sonolência os vestirá de trapos. Primeira coisa é o seu contágio social. Já falei isso várias vezes. Gerenciar as pessoas que estão ao seu redor. Porque invariavelmente, eu e você somos a média dessas pessoas. Somos a média das pessoas mais próximas de nós. Nós acabamos repetindo padrões de comportamento. Então eu preciso ter zelo nessa gestão do contágio social. E o segundo aprendizado, nós já comentamos ainda hoje, lá no versículo 1 a 3, né? Sobre não ser governado pelos seus instintos, pelos seus desejos. E aqui a gente fala sobre inteligência emocional. A gente fala sobre... Porque aqui, por exemplo, ele não diz
que o problema é o vinho ou a carne. O problema é se encharcar de vinho e o problema é se empanturrar de carne. Aqui nós temos os exageros, a falta de equilíbrio. E esse exagero é resultado de emoções que não estão sob governo, não estão sob controle. Então, uma estrutura de crenças, de identidade formada com o passar dos anos que está disfuncional. Por isso, o que pode afastar-nos do bom caminho, do caminho criado pela sabedoria, é esse contágio social desalinhado, como andarão dois na mesma direção se não estão indo para o mesmo objetivo, para o mesmo lugar. E o segundo ponto é você não estar bem consigo mesmo, não estar com as tuas emoções sob controle. E uma outra coisa que me chamou a atenção ainda nesse texto é o uso da palavra sonolência aqui do versículo 21 como consequência daqueles que não governam as suas emoções ou não gerenciam o seu contágio social. Lembra que ao longo dos últimos dias, várias vezes a palavra sonolência foi associada à preguiça, à falta de diligência. E para mim faz muito sentido, porque aquele que não consegue controlar os seus instintos acaba sendo governado por eles e perde a percepção do que está acontecendo ao seu redor. É a mesma consequência do preguiçoso, que é a pobreza. O texto continua nessa mesma temática ali dos versículos 29 até o 35. Eu quero ressaltar os versículos 31 e 32, que vão dizer: não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. Então, no começo parece ser muito bom. No fim, ele morde como serpente, mas o final não é como o começo. Tá? Então essa perda da percepção é ressaltada, que a gente comentou agora há pouco, é ressaltada no versículo 35. E dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas eu nem percebi. Eu perdi a percepção do que está acontecendo. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Ainda assim, eu quero voltar e continuar vivendo uma ilusão. Não seja alguém que vive uma ilusão. Viva o propósito que Deus direcionou para você. Com sabedoria, construa uma vida verdadeiramente abundante e não uma vida que só parece ser abundante. E assim chegamos ao final de mais um devocional. Eu quero te convidar para deixar o teu comentário dizendo o que mais te chamou a atenção. Também se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o teu joinha. A gente pode interagir nas demais redes sociais, os links estão aqui embaixo, tanto para o Instagram quanto para o Facebook. No mais, eu desejo que Deus te abençoe e a gente se encontra no próximo vídeo.